Amém? Amém. Efésios 6. Vós, filhos, sede desobedientes. Não? Então vamos ler direito. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Sabe o que Deus está falando aqui? Que quando vocês obedecem ao pai e à mãe, vocês estão praticando a justiça de Deus. Olha que coisa linda. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aqui sabe o que Deus está falando? Que quando você honra teu pai e a mãe, sabe quando um filho honra o pai e a mãe? Quando ele obedece, quando os vizinhos falam, nossa, como as filhas do Fabiano são educadas, né? É uma honra. Não é, já está de bobeira ali, mas é. Quando fala assim, nossa, que meninas. Quando chega para ele e fala, o senhor está de parabéns, as suas filhas, que educação. Isso é honrar pai e mãe. Isso é honrar. Porque nós não percebemos, mas nós somos vigiados 24 horas. Sabia? O tempo todo nós somos vigiados. Então, tem gente de olho em vocês. Com promessa. Olha que coisa linda. Dos 10 mandamentos, esse é um mandamento que tem promessa. Quem honra pai e mãe tem um acréscimo aí das bênçãos de Deus, está entendendo? Para ver como é que é importante isso. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, como eu honro a minha mãezinha, devo chegar lá com 180 anos. Com saúde. Pulando de asa delta, fazendo trilha. Amém? Estou brincando, é a vontade do Senhor. Mas eu creio que, um pouquinho mais próximo disso. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e demonstração do Senhor. Sabe aqui também que está falando, que quase não se fala? Aqui tem pai que provoca muito o filho. Tem pai que amaldiçoa o filho. Tem pai que irrita o filho. Então aqui também está uma palavra para o pai. Né? Tem pai aqui quando fala em criai-vos na doutrina, tem pai, mãe que não ensina a justiça de Deus, a lei de Deus para o seu filho. Amém? Agora vamos pular para a aula dominical de hoje, que está no versículo 10, que se chama a armadura de Deus. A aula de hoje é Efésios 6, amém? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E uma coisa linda é que Paulo era um cara cheio de autoridade, Felipe. O demônio não brincava com ele, não. Ele falava, sai, o demônio saía. Ele falava, seja curado, e era curado. Mas olha que coisa linda aqui no versículo 19. Ele está pedindo para orar por todos os santos, ou seja, por toda a igreja. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Esse cara que escreveu a maioria dessas cartas que estão aqui, que são cartas que foram destinadas à igreja, um cara que pregava com muita autoridade, que era embaixador, não era pouca coisa, em momento nenhum ele deixou a soberba dele vir. Ele fala, e orai por mim. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu sou pó. Na hora que Deus falar, tu não prega mais. Tu não prega mais. Então aqui ele está reconhecendo que ele só prega, só tem autoridade, só tem unção. Porque ele é homem, mas ele serve a
Deus. Amém? Eu, de propósito, eu não pedi, não distribuí aqui as folhas para que vocês não ficassem lendo antes da hora. Eu vou pedir o Felipe, vem Felipe, já chega trabalhando, amém? Você vai fazer assim, Felipe. Você vai dar em 2 em 2. Ó, um para você e pro João, um aqui. Entendeu? Porque eu acho que não tem folha suficiente. Amém? Um ali, isso. Um por isso. Um por lá para trás. Aí aqui. Não, as meninas não. Que aí eu acho. Depois quem ficou. Família não, que eu tava com excesso de papel, Fabiano. Eu fazia muito, aí sobrava. Minha casa é papel para tudo quanto é lá. Teu pai até já viu, né? Aí, para não queimar, aí o que eu faço? Felipe, a tua e dele. Olha lá, deu certinho, viu como é que é as coisas? Aí, quando for assim, casa não. No caso, na casa de vocês está indo 2, né? Aí aqui você não. Como você está sozinho aqui, você não mora com o Felipe, depois você me lembra para eu tirar uma xerox. Não, amor, Aí depois faz assim, amém? Quem ficou sem folha, que possa estar levando para casa. Hoje a aula dominical, ela fala em Efésios 6, a armadura de Deus. Vamos ler aqui comigo? Eu fiz essa aula hoje correndo, com a Gisele falando, tia, eu quero ser louvar, eu quero sonhar. E eu tô toda molhada, acabei de lavar roupa, vou fazer a roupa. Amém? Sua filha tá cheia de disposição. Vamos lá. Aqui tá, vamos ler essa parte aqui. Está pois, firme sendo. Eu botei o número 1. Depois eu vou explicar por quê. Cingido os vossos lombos com a verdade. 2. Vestida a couraça da justiça. E 3. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, 4. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também, 5, o capacete da vossa salvação e 6, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Né? Nós acabamos de ler isso. Está em Efésios, livro de Efésios, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Entendeu? Está no capítulo 6. Aqui eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui são nada mais do que a armadura de Deus. Né? O que é a armadura de Deus? Primeiro a gente vai entender o que? Aqui está até escrito que eu vim escrevendo tudo, que eu fico com medo de escrever, já vim escrevendo. Vamos ler aí. A armadura é um tipo de roupa especial usada como proteção. Onde aprender sobre a armadura de Deus no livro de Efésios capítulo 6. Então, o que é armadura? Quem já viu aí um filme romanos? Aqueles guerreiros romanos, né? Tem aquele capacete bonito pra caramba, tem aquela couraça, né? Tem aquela sandalinha bonita, espada e um escudo, né? Então é tranquilo você entender o que é uma armadura, é aquilo ali mesmo. Só que aquilo ali é no mundo natural. No mundo natural é aquela armadura. Agora vamos passar isso para o mundo espiritual. Paulo, ele era romano, grego, né? Tinha descendência. Ele pegou a armadura, né? Que ele veio de Roma também. Como ele tinha descendência romana, ele pegou a armadura dos romanos para simbolizar a armadura de Deus. Amém? Então ele veio muito coerente com isso. Vamos lá. Por que precisamos de uma armadura? Porque o diabo é inimigo de Deus. E como somos filhos de Deus, ele é nosso inimigo também. A única maneira de derrotá-lo é lutando à maneira de Deus. Somos soldados do exército de Deus. Amém? Não adianta eu falar assim, o diabo não é meu inimigo. Isso não existe. Mesmo que eu não aceite, né, Fabiano, Jesus como um salvador, mesmo que eu não queira nada com Jesus, ele sempre vai ser meu inimigo. Porque ele odeia, Gabriel, os filhos de Deus. Vamos supor, eu vou me revoltar com a minha mãe. Mãe, estou revoltada contigo. Vou fugir de casa. Deixei de ser filha dela? Não deixo de ser filha dela.
Vou morar na casa da minha tia. Deixei de ser filha da minha mãe para ser filha da minha tia? Não. Nós não deixamos de ser filhos de alguém porque fugimos de casa, porque brigamos. Então, o fato de eu não querer Jesus não faz com que ele deixe de ser o nosso pai, né? Eu sei que existe muito pai e mãe que ainda precisam, né, aprender muito com Deus para melhorar. O ser humano é fraco, o ser humano é falho, o ser humano erra. Mas Deus não erra nunca. Deus não falha nunca. Então, esse negócio de ficar falando assim, tadinho de mim, coitadinho de mim, para com isso. Porque nós temos um pai que é apaixonado por nós. Completamente. Não é tu não, Fabiano. Estou falando de Deus. Deus, gente. As meninas estão rindo ali e já falaram, é meu pai. Outro dia me acordaram de madrugada, 3 horas da manhã. Vamos conversar, vamos. Aí depois eu já com o olho assim, Gabriel Portela, meio assim, eu falei assim, agora você vai fazer o seguinte, antes de tu dormir, eu vou orar aqui e tu vai falar com teu pai. Ela, eu já falei. Ele ficou horrorizado. Eu falei, nossa, Deus fala assim com ela. Eu falei, não, peraí, não é com teu pai não, é com Deus. Ela, tá. Aí botou aquela carinha, né, que os jovens gostam de botar. Aí botou a outra, oremos. Porque esse é o pai perfeito. Então nós temos alguém que é completamente apaixonado por nós, independente ou não de aceitá-lo. E isso faz com que o diabo nos odeie de graça. Ele nos odeia de graça, porque sabe que Deus é apaixonado por nós. Então, mesmo que a gente diga, o diabo não é meu inimigo, isso não existe. Ele sempre vai ser o nosso inimigo. Ele sempre vai nos odiar. Amém? Então, é necessário essa armadura. Então, eu já começo a entender que eu preciso de armadura. Eu preciso, né, Fabiano? Não dá para ficar aí de bobeira, sem parecer. Não, aqui, nós temos o Felipe, agora eu olhei pro Felipe e lembrei, né? Ele faz uma peça de teatro aqui, que ele né? Não tem escudo? Tem escudo? Tem escudo não? Não comprei escudo não, meu Deus, compra escudo, João, porque não pode faltar. Mas tem espada, tinha espada, né? Um capacete, uma lança também, né? A sandália, faltou escudo. Não, tem que ter escudo. Isso aí também já é importante a gente entender aqui. A armadura de Deus não pode ficar faltando nada. Deu para entender? Nada. Na peça faltou o escudo, mas na armadura de Deus não dá. Vamos aprender por que não dá? Número 1, o cinto da verdade. Aí você vai falar assim, ué, tia Márcia, mas a gente leu aqui e não viu escrito cinto em canto nenhum. Como é que a senhora sabe que é cinto? Porque lá no dicionário está dizendo que é para cingir os vossos lombos, né? E cingir quer dizer, tá aí, ó, número 1, lê aí comigo. Cinto, número 1, cinto da verdade. Cingir quer dizer rodear, cercar, envolver em torno. Entendeu? Então eu vou pegar o meu cinto da verdade. Como é que eu faço isso então? Primeira arma de Deus. O que é cinto da verdade? Fala aí, Débora. Explica aí pra gente. Não, ainda não é a palavra. Alguém? Mais alguém? A verdade. Hoje é o dia 1º de abril. Passo o dia inteiro contando mentirinha. Teve gente que abriu uma garganta, sorriso de orelha a orelha. Né? Quando é uma brincadeira, todo mundo tá levando a brincadeira, até vai. O problema é se a gente começar a esquecer de falar, gente, 1º de abril, é só uma brincadeirinha. Sendo que já seria errado, porque foi criado um dia da mentira, né, Fabiano? Mas e o dia da verdade? Quando é o dia da verdade? Quem é que sabe me dizer? Dia 1º de abril é da mentira. Oi? Todo dia. Todo dia é o dia da verdade. E o nome de Jesus? Um dos nomes de Jesus. Eu sou a verdade. Então foi criado um dia da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. O próprio Jesus fala assim, vós mentis por quê? Porque sois filho do diabo e ele é pai da mentira. Ou seja, estão mentindo para Jesus na cara dele e ele está falando, vós sois filho do diabo. Porque desde o princípio ele mente. Ou seja, então nós temos que optar. Cingir os lombos, cinto da verdade. Cingir os lombos com a verdade nada mais é do que optar pela verdade. Né?
Eu tô apanhando um pouco porque eu tô defendendo um pouco, entre aspas, amém? A flor de lis. Mas por quê? Porque eu sou mãe. E toda vez que um filho faz, né, alguma coisa errada, nós somos os primeiros a querer bater. Mas a gente não quer que ninguém bata. Não tô mentindo, não é assim, Fabiano? A gente leva para casa, mas vem os outros bater no nosso filho para ver, né? É ruim. E Márcia, eu creio que talvez, né, os filhos dela devam ter feito e ela tentando proteger, Fabiano. Pois, entendeu? Umas mentirinhas. Eu não sei, irmão, estou aqui pensando, porque eu já, lidando com famílias, eu já vi isso acontecer demais. Dos pais dizer que roubou para proteger o filho. A Fabiana já reagiu ali, não é? Foi eu que roubei, me leva preso. Não foi o filho. Eu lido com família, gente, eu estou acostumado com isso. Foi eu que peguei, foi eu que fiz. O filho tinha que estar no lugar, não foi? Não, foi eu que falei para ele não ir. No caso, eu pego ele. Não é. Mas aí o diabo trabalha. O diabo às vezes fica aí esperando uma brechinha. E tem gente que pensa que tem que escancarar uma porta, Maria. Uma porta enorme para o diabo passar. Não. Ele fica esperando uma brechinha para ele entrar. Então eu tenho que cingir meus lombos com a verdade. E a verdade, ela é uma prática. Tá? A verdade, ela é uma prática. Se nós temos o hábito de mentir, nós vamos mentindo. Tipo, para poder cobrir uma mentira, muitas vezes a gente tem que... Né? Eu tenho amigo que quica comigo, Fabiano. Pô, quer falar mais do que um celular? O meu celular toca o dia inteiro. Por isso que às vezes você liga, porque às vezes para poder me concentrar no resto, eu preciso tirar o som. Aí eu paro, respondo todas as mensagens de WhatsApp, ligo de volta para todo mundo, porque às vezes é demais, Fabiano. Então eu não vou fazer mais nada, eu cuido da minha mãe, tem cachorro, um monte de coisa. Tem minha vida também. Mas vocês vão ver se eu tô online. Minha sobrinha outro dia ligou, já foi falando com o João, tia. Aí ele, não, sou eu que tô. Porque o João tava, irmão, estava. Já tava me dando agonia. Sem celular, o João passava o dia inteiro com o meu celular. Então, praticamente, eu tô o dia inteiro online. Mas por quê? Você talvez me pergunte, por que você não tira, pastora? Né? Porque às vezes eu preciso responder a Diana, só a Diana, Stephanie. Responder só a Stephanie que trabalha, chega tarde, né? Não dá tempo, alguma situação. Por que você não tira o visualizador? Porque isso é mentira. Vou explicar. Por que você não tira o visto por luz? Porque isso é mentira, vou explicar. Porque eu fui criada. Quando batiam na porta, o cara para cobrar aquelas coisas, não passava aqueles caras que vendiam, ainda tem, né? Que vende as coisas na rua. Minha mãe e minha tia compravam os todos, só que aí passa toda semana para cobrar, e não, toda semana não tem dinheiro. Quando o cara batia, o que minha mãe mandava falar, Maria? Diz que eu não estou em casa. Isso é mentira ou é verdade? Mas minha mãe também foi criada assim. Aí, naquela época não tinha telefone. Aí eu já fui, né? Evoluindo, agora eu já tenho telefone, seu Valdemir. Botamos residencial 32595964. Não liga mais não, porque a gente já mandou tirar. Mas era esse aí. Aí o telefone tocava, mas às vezes era aquele cara chato, aquela mulher chata. A vontade que eu tinha de falar para Diana e para Stephanie. Diz que eu não estou em casa. É mentira ou é verdade? Mas eu não fazia isso não, né, Diana? Pelo amor de Deus, não é testemunha aí. Nunca fiz isso não. Mas a vontade dava. Aí agora, só que a gente está avançando, a gente está cada dia mais avançando. Então hoje a gente tem a opção, porque nós mesmos atendendo o nosso telefone, é só tirar o visualizador e online. Que aí eu estou dizendo para você que eu não estou em casa. Só que eu estou ali com o telefone na mão, eu não quero te responder agora, dá licença, obrigada. Então, às vezes os outros vêm me batendo por causa disso. Mas você sabia, Fabiano, que as igrejas que eu entro é dentro de comunidade, na boca de fumo, eu nunca tive problema para repreender demônio? Porque sabe quem é que mais sabe que a gente mente? O diabo. Ou seja, sabe o que Deus está falando hoje? Vai tirando as mentirinhas pequenas.
Vai aos poucos, porque é uma prática. Tá entendendo, Fabiano? É uma prática. Você começa a praticar e quando você vê, você tá mais firme na rocha do que na areia. Porque mentira é areia, tem uma hora que desaba. Muitas vezes, por causa de uma mentirinha, nós perdemos toda uma construção de caráter. Não sei se vocês já passaram por isso. Já, seu Valdemir? Contar uma mentirinha, aí a pessoa deixar de acreditar na gente por causa de uma mentirinha. Eu já passei isso quando era jovem. Gisele reagiu ali. Eu passei isso, eu tinha a tua idade, mais ou menos, 18 anos. Por causa de uma mentirinha, eu perdi a minha credibilidade. Então, eu comecei a praticar a verdade e eu comecei a ganhar credibilidade. Posso dar um monte de testemunho dos outros falar, não, Márcia, o que tu falou? Falei isso. Ela falou, tá falado, falou isso aí. Porque o pessoal estava acostumado. Márcia, quem quebrou? Foi eu que quebrei. Porque tu quebrou, Márcia. Ah, quebrei porque eu disse. Que até, ou seja, uma formação de caráter. Amém? Vamos lá. Primeira parte. Cinto da verdade. Coraça da justiça, número 2, na outra folha. Coraça é uma armadura para revestir o peito. É aquele negócio que bota aqui, amém? Um revestimento forte que serve como proteção. É uma blindagem. E o que é justiça? Porque está a coraça da justiça. Justiça é algo que está em conformidade com o direito. É a virtude de dar a cada um aquilo que lhe pertence de direito. É agir dentro da legalidade, da forma correta diante da lei. Então, na armadura do romano, coraça é aquele negócio que bota aqui, né? É uma blindagem. Nós vemos aí os carros, tem agora blindagem, né? Para não cada dia mais forte, contra tiro, né? Pá, pá, pá. Aí, né? Tá a blindagem. Vamos supor que nós somos um carro. Estamos colocando essa blindagem. Quem é que está atirando? Satanás. Ele quer acertar quem está dentro. Eu começo a entender, seu Valdemir, que quando o Senhor coloca a coraça no Senhor, o Senhor está protegendo quem está dentro da sua casa. Está entendendo o mistério? Porque num carro, tu coloca. Quem tu coloca dentro do teu carro, Fabiano? A tua família. Então, se tu botar essa blindagem e alguém vier atirar, tu está protegendo quem? A tua família. Então, no mundo espiritual, isso é muito interessante, porque, Gabriel, se você, não tem essa que eu sou criança, não, colocar no teu coração, não, eu vou botar essa armadura aí de Deus. Tu tá entendendo? Você começa a proteger a sua família, porque as armas espirituais, elas funcionam assim. E o que é a justiça? A justiça é o que é certo, né? O Gabriel e o Felipe estão brigando, né? Vou botar aqui, Felipe está brigando com a Diana, Diana é minha filha. Diana furou a bola do Felipe, Felipe vem aqui reclamar. Mas Diana é minha filha, né, Felipe? Dá licença. Garoto, vai pra tua casa. Vai, não fala com a tua mãe, que tá perturbando o meu portão. Vai lá, filhinha, bonitinha de mamãe. Isso é justiça, gente? Isso é justiça? Não, isso não é justiça. Então, praticar justiça, às vezes a gente vai ter que ir contra aquilo que a gente acha certo. É fazer o que é direito. O que é direito? Eu dar um cascudo na Diana e pegar a mesada dela e fazer ela te dar outra bola. Isso é justiça. Viu como Deus é legal? Eu não sei porque as pessoas não aceitam Jesus. Deus é tão bom. Porque Deus vai falar isso. Pega a tua mesada, dá outra bola para ele. Não é assim que eu te criei. Deus vai falar isso. Esse é Deus. Ou seja, coraça da justiça. Eu vou me revestir. Eu vou começar a praticar aquilo que é certo. Mesmo que às vezes eu vá levar um prejuízo, talvez até financeiro, mas eu vou precisar fazer o que é certo, porque isso vai me fortalecer no mundo espiritual. Porque quem mais sabe, quem pratica e não pratica a justiça, é justamente o inimigo de Deus. Amém? Número 3, a preparação do Evangelho da Paz. Um soldado despreparado, sem armas e sem uma estratégia de guerra é um sério candidato à morte. A Bíblia é a voz de Deus, um manual de estratégia, onde vamos aprender a usar a armadura que Ele nos deu. Preparação do Evangelho da Paz é eu comer Bíblia. Eu tenho que comer. Felipe estranhou. Comer é ler. Abre o Gênesis,
Mas aí eu pulo para Apocalipse, porque se você começar assim, você não consegue ler a Bíblia, é difícil, não. Todo mundo que vai começar a ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Abre Gênesis 1. Aí daqui a pouco tá desanimado. Entendeu? É legal você ler os 5 primeiros livros de Moisés, porque ali tá toda a história dos hebreus, José do Egito, Miriam, Jacó e seus 12, né? Então você começa a entender mais do povo, tá lá nos primeiros livros. Mas deu uma canseira? Vai pro outro, porque isso aqui, a Bíblia nada mais é do que um conjunto de livros. Tá entendendo o mistério? É um monte de livro dentro de um livro só. Que livro interessante, é um monte de livro dentro de um livro só. Então a preparação do Evangelho da Paz é você ler a Bíblia, é você se preparar com a Bíblia, é você comer Bíblia. Amém? Tinha uma testemunha de Jeová que ela vinha sempre no meu portão, ela ficou 3 anos. Ela vinha no meu portão. Só que eu não conhecia direito a Bíblia. Mas ela falando de Jesus, eu comecei a comer Bíblia. Só que quando ela começou a falar que Jesus não era Deus, eu comecei a bater de frente com ela, seu Valdemir. Porque eu tinha lido na Bíblia que Jesus era Deus. Aí eu comecei a perceber que realmente, coisas que já tinham me falado, que eles adulteram o que está escrito. Mas como é que eu comecei, Gabriel, a bater de frente com ela a ponto da mulher... Você acredita que a mulher quicou no meu portão e me xingou? Porque eu falei, eu não posso mudar o que está escrito. Está escrito isso. E de repente ela começava a tentar mudar a Bíblia. Só que é diferente. Eu estou aqui falando para vocês, mas vocês têm que ler. Vocês têm que comer a Bíblia para saber o que está escrito. Você sabia que se todo mundo lesse a Bíblia, não existiria pessoas adorando imagens de escultura? Porque são diversos livros, né, seu Valdemir? Diversos livros falando que Deus não gosta, Ele não suporta ser comparado com material barato. Quando você começa a ler Isaías, tu vê um Deus irado falando, pegou a madeira, cortou a árvore, cozeu, botou a sua carne, comeu a carne com o resto da madeira. Tá escrito isso que eu tô falando, tá? Com o resto da madeira, fez um boneco com a forma de um homem, se ajoelhou e orou e chamou de Deus. Aí Deus falando, porventura isso é Deus, não há outro Deus. Ou seja, tu vê um Deus irado porque alguém pegou uma madeira, fez um boneco e falou, oh, você é meu Deus. E hoje nós usamos gesso, usamos pedra. Então tem muita Bíblia. Então, se eu comer a Bíblia, eu começo a falar, pô, Deus não gosta disso aí não, cara. Eu tô fazendo isso aqui um tempão, né? Como foi falado lá na oração, anátema. Tô crente que tô legal. Só que o diabo tá atuando na minha casa, na minha família, porque eu tô fazendo algo que me afasta de Deus, só que eu não sabia. O povo perece por falta de conhecimento. O povo sofre por falta de conhecimento. Amém? Número 4, escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreu 11:6. Eu costumo dizer que fé não é você, Gabriel, ficar gritando, ai, eu tenho fé. Olha pra mim. Ai, tô cheio de fé. Débora, olha a minha fé. Não, fé não é isso não. Fé não é chegar, pastor João, tô cheio de fé. Vamos, porque eu tô cheio de fé. Não. Fé é você não ter certeza de nada. Tu tá olhando, não tá vendo nada. Mas Deus mandou você continuar andando. E se Deus mandou você continuar caminhando, Deus mandou você continuar na igreja, continua buscando, você continua. Porque Ele falou, mas eu não tô vendo nada. Isso é ter fé. Tá entendendo? Deus fala, Felipe, amanhã você vai fazer uma faculdade, vai ser um médico. Pô, Deus falou. Caramba, Deus, mas eu não tenho dinheiro. A minha escola é ruim pra caramba. Não tem isso, não tem aquilo. Como? Não interessa, eu não tô vendo nada, mas acontece que Deus falou. Isso é ter fé. Gente, eu não tinha família, eu não tinha casa. Olha o tamanho da minha casa, gente. Um dia alguém me ligou e falou, vem que eu tô te dando uma casa. Olha o tamanho. Você acha mesmo que se Deus tivesse falado comigo há 30 anos atrás eu ia acreditar? Sem família? Uma vez sentei no paralelepípedo e falei, Deus, eu vou dormir aonde hoje? Porque eu não tinha nem onde dormir. Tá entendendo? Ou seja, Deus faz uma promessa para você hoje, não interessa como Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Isso é ter fé. É você ter certeza absoluta que Deus é bom.
Ele me ama. Mesmo que as circunstâncias pareçam que está tudo ao contrário, Deus falou. Ele morreu na cruz por mim. Gente, se uma pessoa morreu na cruz, Felipe, pela tua vida, o que mais tu acha que ele pode fazer? Já parou para pensar? O cara deu a vida lá toda ensanguentada, coroa de espinhos, esbofeteado, xingado, tirou a coroa dele de rei, Deus, para botar essa de espinho. Tirou a roupa dele de Deus, de rei, que ele tem um reino lá em cima, largou o reino dele lá para vir ser humilhado na terra. O que um cara desse pode passar? O que mais ele pode fazer? Muito mais. Isso é ter fé, isso é o escudo da fé. Então o escudo é o que o Felipe falou, que na peça está faltando, né, Felipe? Mas a gente vai comprar. O escudo, porque não dá para vestir uma coisa da armadura de Deus e deixar outra, porque o escudo ele é para proteção. Ou seja, quando lá nos filmes vocês veem que vem a lança, né, as flechas, o que se levanta? A espada? Tá vindo flecha para te atingir, Felipe. Tu vai levantar a espada? Fala, Gabriel, tu vai levantar? O escudo. As flechas vão bater no escudo. Então não dá para eu vestir, essa parte da armadura de Deus, Gabriel, eu vou vestir, né? Aí as flechas vêm, tu faz assim com o capacete. Não dá, tem que ser o escudo, cara. Tá entendendo? Então não dá, eu tenho que usar tudo. O capacete, ele é para proteção. Então o rapaz que caiu, o cérebro foi. Se podia ter amassado, mas hoje ele estaria vivo, porque seria. Ou seja, a maior preocupação de usarmos um capacete quando usamos moto, não é da gente ser multado pelo, né, ganhar uma multa, mas porque existe uma lei para proteção. A lei foi criada porque ela é boa, né? Então é comum você ver pessoas varadas de moto sem capacete. Mas só que quando eu estava lá no Olivério com a Stephanie, estava assim de gente, ó, que sofreu um acidente de moto. Muita gente. Muita. Gente amputando perna, Felipe. Por quê? Porque estava varado com a moto. Gente com a cabeça toda enfaixada, porque bateu. Então as leis são boas. Aqui o capacete da salvação, ele é uma coisa interessante. Como ele funciona, então, esse capacete para nos proteger? O diabo, ele trabalha na mente. A maioria dos nossos jovens estão com depressão, síndrome de pânico. Tem gente, líder de igreja, Gabriel, que não está saindo de casa com medo de pegar coronavírus. Está em pânico. Simplesmente estão morrendo de um medo que eles não conseguem. Tem crianças que não estão indo no banheiro sozinha porque acham que o coronavírus está lá, não está tocando nas coisas. Ou seja, o diabo atacou a mente deles. Primeira coisa, o que é o capacete da salvação? A primeira coisa que eu tenho que entender é que a salvação, outro nome de Jesus, é a salvação. Então eu vou proteger a minha mente do que está sendo falado. Porque muito dos meus medos que eu adquiro é porque eu fico ouvindo coisas que não era para ouvir. Ou seja, como é que uma criança de 4 anos, seu Valdemir, vai ficar com medo do coronavírus? Porque bombardearam a mente dela com seus medos. Tá entendendo? Ou seja, não houve uma proteção. Então o que mais me admira é que é crente, que conhece a palavra, mas não adianta conhecer e não praticar. Amém? Então o capacete da salvação é eu ter certeza absoluta que eu estou salvo, que eu sou amigo de Cristo. E eu preciso proteger a minha mente. Ou seja, Deus fala uma coisa boa para mim, mas alguém usado pelo diabo fala outra coisa. E quando eu vejo, a minha mente está bombardeada por sentimentos que não deveriam estar lá. Amém? Número 6, a espada do Espírito. Essa aqui é um pouco confundida com a número 3. Vamos lá? Para conhecer a palavra é preciso o quê? Para conhecer a Bíblia é preciso o quê, gente? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia, estudar, meditar diariamente. Então, enquanto no 3 nós calçamos os pés na preparação do Evangelho da Paz, o que seria preparação? Eu aprender a manejar, ou seja, me preparo
eu aprendo. E na espada do Espírito eu uso. O que foi falado? Sejam bem-vindos, amém? O que foi falado aqui no número 3? Que eu tenho que comer Bíblia. Aí o Felipe estranhou. O que é comer? Eu tenho que ler, estudar. Então o número 3, a preparação do Evangelho seria isso. Mas a número 6, a espada do Espírito, já é o manejar. Quando eu falei que a testemunha de Jeová chegou a me xingar aqui na porta, porque ela começou a falar coisa que eu falei, peraí, não está escrito. Aí eu vim aqui e falei, peraí, não está. Porque nos 3 primeiros anos, Gabriel, eu aprendi com ela. Só que tudo que ela falava comigo, Fabiana, eu vim aqui na Bíblia conferir. Então toda manhã eu tomava café lendo Bíblia, lendo. E engraçado que a Bíblia é um livro muito interessante. Você lê, acha que não aprendeu nada. Aí no momento do nada, na hora que você mais precisa, a palavra sai. Ela começa, por quê? O Espírito Santo, ele começa a trazer à tua memória tudo o que você aprendeu. Então seria isso aqui, ó, a espada do Espírito. No 3, você está aprendendo a manejar a espada. Mas no 6, você já está manejando. E na hora que você mais precisar do nada, eu fico boba com pessoas que elas vão pregar, faz um esboço desse tamanho para pregar, né? Legal. Tenho nada contra. Fui pregar na igreja do Bispo Jorge. Fiz um esbocinho assim, jovem. Cheguei lá, deu uma cegueira espiritual, não conseguia ler nada. Meu coração começou, minha mão tremer. E agora que eu não estou conseguindo enxergar, botaram uma luz forte naquela época, eu não enxergava direito. E aí que eu não conseguia, eu fiz o seguinte, Felipe. Falei, Jesus, tô com o microfone na mão para pregar e não lembro nada do que eu escrevi. Comecei a orar, enquanto o povo orando por mim, eu 5 minutos. Aí Deus foi mudando a pregação. Preguei lá onde está, fui mudando. Quando eu desci, o povo começou a me agarrar. Rapaz, parecia que tu viveu minha vida. Menino, tu falou tudo que eu passei hoje. Rapaz, tô passando por isso. Um puxava para lá, puxava para cá. O nome disso é palavra revelada. Então, quando eu faço um esboço em casa para pregar, eu estou quase que impedindo o Espírito Santo de agir com liberdade. No 3, é claro, no 3 eu vou estudar. Eu vou anotar, fazer umas anotações. Minha Bíblia é toda arriscada. Tudo isso é de Deus, você dá uma arriscadinha. Mas no 6 está falando a espada do Espírito. É você dar liberdade de Deus usar tudo que você aprendeu. Amém? Então aqui nós temos as 6 armas. As 6 peças, aliás, da armadura de Deus. Aí eu vou fazer uma pergunta. Aula dominical. Felipe, dá para usar só 5? É porque você hoje está aqui, gosto de ver você aqui. Dá para usar só 5 ou tem que usar 6? Tem que usar 6. Foi falado aqui do escudo, né? Não dá para... Tá vindo um monte de flecha, eu vou levantar a espada. Não, tem que levantar o escudo. Amém? Débora. Brincando, vamos ler aqui. Depois do 6 está assim. Percebeu que algumas armas são de proteção e outras de defesa. Deu para entender isso? Deu para entender? Umas são de proteção, outras de defesa. Precisamos estar com toda a armadura espiritual. Também deu para entender isso? Agora aqui no final tá, mas precisamos também contra-atacar. O inimigo de Deus, nós querendo ou não, também é nosso inimigo. Entendeu isso? Também foi falado. Por que ele é nosso inimigo? Nossa família incomoda. Nossa alegria incomoda. Vamos a toda a igreja, leia aí comigo. Leia aí. Nossa família incomoda. Nossa alegria incomoda. Prosperarmos incomoda. Mas principalmente o fato de termos direito à salvação através do sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvarmos. Ou seja, quando eu aceito Jesus Cristo como meu único e verdadeiro Salvador, incomoda e muito ao diabo. Amém? O que eu entendo com isso? Uma vez, eu já falei isso aqui, eu tinha uns 15 anos descendo,
Eu tomava conta de um bebezinho, meus patrões eram pai de santo, mãe de santo. E um dia, né, esse pai de santo, ele virou para mim e falou assim: Márcia, teu sorriso incomoda. Eu falei: não incomoda. Depois um crente foi e falou: Márcia, teu sorriso incomoda. Eu falei: não incomoda. O que incomoda? Hoje, espiritualmente falando, eu consigo entender que só o fato... Vocês são um casal? São? Vocês dois? Vocês sabiam que o fato de vocês dar de mão dada e se beijar na rua, vocês não percebem, mas vocês estão atraindo inveja para o relacionamento de vocês? A inveja é uma arma espiritual como qualquer alguidar de esquina. Aí, às vezes, do nada, vocês começam a brigar e sem conseguir entender que estão sendo alvejados por inveja dentro do relacionamento de vocês. A inveja, muita pessoa acha que macumba, Fabiano, tem que botar no pratinho. Não. As armas de Satanás, ela influenciada por uma pessoa, ela começa a mover no mundo espiritual e afetar casamentos e relacionamentos. Então, um sorriso que você dá, você, não vou mais andar de mão dada com ele. Fica lá, fica bem distante para ninguém botar inveja. Não, não é assim não. É justamente vestir essa armadura que é o que vai proteger. Também o vigiar, né? Eu tô boba com isso, gente. Olha lá o João rindo. O João, quinta-feira, acho que foi quinta, né, amor? O João tava rouco, foi quinta, né? Que ele pegou o microfone e tava falando com voz fina, igual de mulher. Tava muito rouco, mas não queria largar isso por nada, né, aí, né, seu Roberto? Pegava... Aí ele não conseguiu almoçar. Nisso que ele não conseguiu almoçar, ficou o dia inteiro com fome. Todo mundo sabe que o João come pra caramba. Quando foi de noite, Fabiano, eu fiz um feijão fresquinho, com costela, linguiça, bacon, né? E o arroz. Aí eu tô passando, o culto quase começando. Quando eu passei pra cá, então o João, pra mim, era uma colher. Não é nem uma colher, depois que eu vi uma coxa de feijão, tá o João encostado no fogão, rodando. O arroz cheio de água. Tá o João com aquela coxa. Aí eu voltei e falei: o que tá fazendo ali? Tô esperando um arroz. Tô esperando o arroz cozinhar. Aí eu falei assim: não acredito. Aí eu: não, mas eu vou filmar isso. Aí comecei a filmar. Aí ele rouco. Aí ele: a palavra de Deus diz para vigiar. Estou vigiando o arroz para não queimar. Mas é uma brincadeira, mas é fato. O negócio que eu botei isso no YouTube tá quase 300 visualizações. Porque eu botei assim: Pastor João praticando a palavra. E tá lá ele, ó, cheio d'água. O culto quase com ele. Se você olhar, ele já tá arrumadinho. Já tomou banho, já tá com a roupa, né? Mas esperando o arroz. Mas aí é que tá o mistério. É uma brincadeira, mas tem que vigiar. Viu que tá dando ruim, que tá se estranhando, e fala: tô brigando por quê mesmo? Não consigo nem lembrar pelo que eu briguei. Fica ligado. Porque muitas vezes nós atraímos inveja sem perceber. Misericórdia. Sem citar nomes, porque a Diana falou: vamos chamar a polícia. Sem citar nomes, amém, Diana? Olha lá, já quicando. Desde que a Stephanie tem 15 anos, nós temos um vizinho aqui, essa caixa de correio tá quebrada, que ele olha dali, ó. Ele enfia a cara ali para olhar dentro da minha casa. Aí a Diana: vamos chamar a polícia. Só que eu sei que o cara é macumbeiro, que no ano novo o cara fica manifestado no meio da rua. A minha luta é contra a carne dele ou contra o demônio que está nele? Stephanie já está com quase 30 anos. Eu só oro e repreendo o demônio que está nele. Só que Deus me deu o Efésios 6 hoje. Eu e o João fizemos um propósito de 7 dias de monte, levando o suco, o azeite por monte 7 dias. Estamos fazendo. Aí Deus me deu Efésios 6, Fabiano. Assim que eu cheguei, Diana falou: mãe, de madrugada, quando a Stephanie abriu o portão, que o Wallace estava vindo para buscar ela, ele estava ali. Ou seja, ele acha que nós não sabemos, mas o Júnior já viu, eu já peguei. A gente irrita, a vontade que dá é dar um socão. Você consegue entender que muitas vezes tem gente olhando pra gente e a gente não sabe? Qual é a intenção, Fabiano, de um vizinho?
Às vezes as pessoas deixam de vir para a igreja, buscar a Deus, que é fiel, que guarda, do Salmo 91, né? 1000 cairão ao teu lado, 10 ao teu direito, para confiar no vizinho. Tá entendendo? Para confiar no vizinho. Qual a intenção do vizinho ficar olhando para dentro da minha casa, Stephanie, olhando que a Stephanie chega, senta ali na sala, fica vigiando, aí abre o portão da cara? É maldade. Então o que eu tenho que fazer? Por enquanto ele não fez nada. Tá só olhando. A pastora Sandra, uma amiga minha, ela trouxe uma palavra que é interessante, Efésios 6 ainda. Ela tem um filhotinho de gato pequenininho. E ele não queria ir para fora por nada. E ela abriu a porta. E quando ela abriu a porta, ela deu de cara com um gato enorme em cima do muro. E o olho dele chega vermelho, querendo pegar o gatinho dela e matar. Aí toda noite ela olhando isso. O gato fica a noite toda vigiando o gatinho dela para sair para pegar ele e matar. Aí Deus falou com ela, viu, filha? Enquanto você dorme, o inimigo não dorme não. Tá vigiando para pegar um dos seus e matar. Por isso precisamos dessa armadura de Efésios 6. Não dá, como foi falado aqui, para usar uma ou outra. Nós temos que usar toda ela. Amém? Aqui também tá, só para encerrar, que o diabo luta para não aceitarmos Jesus como único. Porque só Jesus salva. Porque só ele morreu na cruz, só ele não tem pecado, só ele é Deus. Então, só ele morreu na cruz por toda a humanidade, só ele é Deus. Então, só Jesus salva, não tem outro, ele é único, amém? E o diabo, ele faz de tudo para não aceitarmos Jesus. Mas não tem como estarmos totalmente revestidos da armadura de Deus sem aceitá-lo, porque tudo é pela fé. Se o aceitamos, cremos nele, Jesus. Se não aceitamos, nós não cremos. Ou seja, como vestir uma roupa de Deus sem crer em Deus? A armadura de Deus, ela é de Deus. Se eu não aceito Deus como meu Salvador, é porque eu não creio nele. Então eu não estou crendo no que ele está falando. Como eu posso vestir uma armadura se eu não quero aceitar ele como Salvador? Né? É como chegar na casa do Felipe. Felipe tem um videogame super legal, mas o Felipe não me conhece. Tu vai abrir a porta para eu entrar? Não. Vou sentar no teu sofá, tu vai deixar eu mexer no teu videogame? Não. E se eu quiser trazer ele para casa, tu vai deixar eu trazer para casa? Não. Então não tem como eu usar a armadura de Deus sem querer Deus, sem aceitar nele. Não está havendo fé. Está faltando fé. Se eu acredito em Deus, então eu tenho que acreditar quando ele diz que eu tenho que usar a armadura. E é toda, não é só 5, é as 6 partes da armadura, amém? Outra coisa aqui, revestir. O que significa? Porque fala assim, que é para revestir. O que é revestir? Revestir significa vestir de novo, ou seja, vestir novamente quantas vezes for necessário. Por quê? Porque se nós estamos com uma roupa de guerra, é sinal que nós estamos em guerra. Se Deus está mandando colocar uma roupa de guerra, é porque estamos em guerra. Muitas vezes nós achamos que não estamos em guerra porque está um movimento de paz. A minha mãe ficava falando para mim assim, Márcia, como é que vai ser? Aceita Jesus, eu vou morrer, eu vou para o céu, você não vai. E eu deixava isso para lá. Mas eu lembro até hoje, no dia 17 de novembro de 2020, Satanás veio com um vento tão forte que ele destruiu todas as áreas da minha casa. Eu trabalhava, ganhava bem, morava de aluguel, numa casa muito boa, pagava meu aluguel com tranquilidade. Meus filhos eram considerados ricos, Fabiano, porque eu tinha do bem e do melhor. Domingo era dia de tomar cerveja com bastante carne. Para que eu vou querer Jesus? Casada com meus pais, o pai dos meus filhos, ele me amava, eu amava. Para que Jesus? E minha mãe aceita Jesus, aceita Jesus. Só que eu não percebia que sempre, enquanto estivermos nessa terra, nós estamos em guerra. Então, no dia 17 de novembro de 2020,
Meu cunhado Silberto chegou lá em casa e falou: Márcia, tua mãe teve um AVC. Eu estava grávida de 6 meses. O bebê morreu, tive que fazer um parto. Minha vida financeira começou a cair. Meu casamento acabou. Júnior foi pro tráfico. Esther parou de falar. Jana nasceu cheia de doença. E posso continuar falando. Tu tá entendendo que eu sempre estive em guerra, mas como eu estava vendo? Estava igual Davi na varanda. Povo lá na guerra. E eu na varanda. Ou seja, o fato de eu estar na varanda passeando para lá e para cá igual o rei Davi, não significa que não está havendo guerra. Então quando Deus fala que é para se revestir, Deus está falando que é para colocar a armadura, sim, porque estamos em guerra, e revestir, porque vamos ser alvejados. E vai ter uma hora que vamos precisar parar para trocar. Quando é que sabemos que estamos sendo alvejados? Porque muitas vezes a gente fica deprimido, cansado, desanimado, quer largar tudo, quer separar, né, seu Roberto? Desiste de tudo. É sinal que está na hora de dar uma, como eu costumo dizer, parar, respirar, dar uma dormida, seu Valdinei, né? Meia horinha, né? Já levanta outro. Tem que dar uma descansada, volta a orar, porque muitas vezes parou de orar, jejuar. Isso é revestir novamente. Amém? Deus nunca abandona os seus. Só para encerrar, lembre-se que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade, e elas atuam nas regiões celestiais, está em Efésios 6,13. Então nossas armas também devem ser espiritual. Essa armadura é espiritual, a arma é espiritual, eu tenho que agir conforme o querer de Deus. Lembrando que aqui está falando de potestades, forças malignas, ou seja, eu e João estamos brigando, aí eu tenho que lembrar, ou o João lembrar, opa, por que nós estamos brigando? Tem algum diabo aqui atuando. Eu lembro que uma vez o Júnior recebeu uma benção muito grande mesmo. Aí, quando ele chegou, ele falou: mãe, cadê os documentos? Precisava levar os documentos. E ele veio em cima da hora. Só que minha casa é igual a central, entra e sai. Aí ele falou assim, eu falei: não sei, onde tu botou? Ele falou: botei aqui. Aí ele, nervoso, começou a falar: pô, mãe, aqui tá cheio de gente, alguém dessas crianças deve ter mexido, que não sei o quê. Aí me deu uma vontade de mandar ele para lugares que ele provavelmente não deveria nem mandar, nem ele ir, né? Me deu uma raiva, mania de botar a culpa nas crianças, né? Porque ele é relaxado. Na hora que eu me toquei, eu me travei. Sabe o que o diabo estava querendo fazer? Eu sou mãe. Usar a minha boca para amaldiçoar meu filho no momento onde Deus estava abençoando ele para a vida dele atrasar, parar ali. Então eu tenho que botar uma trava, Gisele, na minha boca. Porque muitas vezes o diabo quer usar um servo de Deus para atrasar a vida do próprio filho, lançando palavras de maldição. Então ali Deus deu um trava. E enquanto ele estava nervoso, eu falei: Senhor, eu sei que isso está aqui, sei que não foi as crianças. Me mostra onde ele botou. Deus me mostrou em visão um monte de pasta, minhas pastas de documento, e ele colocando ali. Só que por ser da mesma cor, eu coloquei as minhas em cima. Dentro do meu quarto, o computador estava lá. Eu fui direto, Deus mostrou uma pasta, acho que laranja ou vermelhinha clara. Eu fui direto, Fabiano, era a pasta dele. Você entendeu que estava havendo uma batalha espiritual dentro da minha casa? Para Deus estar mostrando em visão onde estava a documentação. Deus está travando a minha boca. Está entendendo? Ou seja, a gente tem que estar sempre ligado. Então eu entendo que muitas vezes estamos discutindo e brigando, está havendo uma batalha ali espiritualzinha, mas eu não estou desligado. Então eu tenho que ficar ligado. Às vezes a bênção está chegando, está quase na nossa mão. Aí, pum, a gente perde. Muitas vezes perdemos bênção, não é porque Deus é ruim, é por causa de nós mesmos. Amém? Agora, só para encerrando mesmo, estou fechando aqui. Nem tudo é o diabo. Que o crente também não prega isso, né? Porque fala, potestade. Potestade muitas vezes também significa força. No dia 1º de junho, eu gravei um vídeo, botei no YouTube. Tomei uma decisão, vou emagrecer. Eu emagreci? Não? Gente, pelo amor de Deus, ninguém! Meu Deus, Fabiana, ajuda aí, Fabiana. Você, gente, que não me conhece, diz como eu emagreci. Mentira, não pode. Não foi ensinado aqui. Eu primeiro, cinto da verdade. Cingiu os lombos com a verdade.
Mentir não pode, não pode, não pode. Praticar a justiça é falar a verdade. No dia 1º de junho, varão, eu falei, tomei uma decisão, vou emagrecer, cansei, vou emagrecer, eu emagreci, não emagreci. Mas por que eu não emagreci? Culpa do diabo, gente. Toda casa que eu vou é lasanha, estrogonofe, Coca-Cola, churrasco. A culpa é do diabo? Gisele está sofrendo. A culpa não é do diabo. Então, outra coisa que eu tenho que entender. Tem coisa que é o diabo? Sim, mas tem coisa que é eu. Meu problema está aqui, ó, na minha mente. Eu preciso proteger a minha mente. Quando o cheiro do hambúrguer vem, protege a mente. Então, é por aqui. Meu antigo pastor Maurício, né? Maria, que falava, o peixe, ele não morre pela boca. O peixe, ele não morre pela boca. O peixe morre pelos olhos, porque primeiro ele vê. Aí ele fica olhando, ele vai lá e come. Ou seja, nem tudo, gente, é o diabo. Tem coisa que é a gente. Quer fazer uma faculdade de medicina? Tem que estudar. Não fica falando, o diabo trouxe o celular. O diabo não me deixou estudar. Deu para entender? Amém? Vamos levantar, vamos orar.